Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Que prazer ter você comigo, porque hoje eu vou te ensinar a estruturar uma apresentação que faz muito sucesso, até para você não se perder na sua linha de raciocínio e poder performar levando a sua mensagem com êxito e sempre acrescentando valor à sua imagem. Eu sou Marcel Tonon, eu sou especialista em oratória, mentor em oratória e mestre de cerimônias. Então, todo o meu canal é recheado de ensinos e aulas para você falar melhor, perder o medo de falar em público e também trabalhar as técnicas da comunicação e da oratória. Vamos nessa? Então se liga, porque nesse vídeo você vai entender melhor como estruturar essa sua apresentação, até para você fazer uma apresentação de sucesso e também não se perder. Meu convite, já dá um like, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo, porque todos os dias tem um vídeo só para você. Dando sequência, nós vamos fazer um formatinho aula para você. E olha que interessante. Eu gosto sempre de começar trazendo para você a ilustração do nosso manual do orador de sucesso. Aliás, aqui atrás você deve observar uma cenografia diferente. Eu estou em evento, em viagem, resolvi gravar esse vídeo aqui direto do meu quarto no hotel, porque eu não posso deixar os meus alunos um dia sem um conteúdo diferente. Se liga por quê? Esse manual é um produto que nós desenvolvemos para ajudar as pessoas a trabalharem as técnicas, lerem e relerem todos os dias, não é? Porque é muito importante você absorver esse conteúdo, rever, estar atento se você de fato está fazendo bem ou não, se você está aplicando essas técnicas ou não. E eu tenho um conteúdo completo e bastante abrangente que eu já deixo para você aí na descrição, caso você queira aproveitar a oferta e já baixar esse book para ficar antenado com muita coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo. Seguindo, eu sou advogado, também mestre de cerimônias e apresentador, passei por grandes programas de televisão e sou voice-over do canal Alpha Channel. Sou palestrante, mestre de cerimônias corporativo, então eu gosto sempre de trazer para vocês a vertente de que tudo que nós trazemos para esse canal, que eu trago para esse canal, não são teorias, é experiência, 23 anos de vivência no palco. Então eu vou dividir com você as minhas experiências. E por que eu divido as minhas experiências? Porque elas, na verdade, refletem tudo aquilo que as pessoas que estão à minha volta sentem e tudo que eu convivi e vivi estando em eventos. Todo momento sempre tinha um diretor, um apresentador, um executivo ou alguém que tivesse a responsabilidade de conduzir a próxima palestra, inseguro me pedindo uma dica. E isso era muito frequente, muito constante. Eu comecei a perceber que as pessoas, de fato, tinham uma certa trava quando estavam diante de plateias volumosas, de públicos abrangentes, e que isso precisava ser, de certa forma, suavizado. Pouco a pouco eu comecei a entender que o medo de falar em público ele vai além do que um fantasma que nós mesmos criamos. Ele tem uma relação muito mais com a nossa vergonha de ser motivo de chacota, não é? O medo, na verdade, ele se dá exatamente pela insegurança de errar. E errar por quê? Ao errarmos, a gente passa a, de repente, ser maquiado como o cara que errou, ou ser marcado como aquele que falou uma besteira, não é? Ser pontuado ou caracterizado por alguém inseguro que fez uma apresentação ruim, enfim, tudo se resume em falhar em público. Quase sempre o medo de falar em público está muito relacionado com falhar em público. E por que isso verdadeiramente acontece, meus amigos? É muito óbvio que talvez há uma relação muito íntima com as nossas crenças limitantes, com as suas crenças limitantes. E cada um tem uma história, um modelo de criação, uns mais livres e outros mais cerceativos. Onde eu quero chegar? Aquela história de que criança não fala, fica quieto, quando os adultos falam, a criança não se manifesta, ninguém pediu a sua opinião, não fala quando o adulto está falando. É um modelo de criação de cerceamento. E esse tipo de modelo ficou impregnado nos modelos mentais e no subconsciente das gerações 40, 50. É a minha, por exemplo. Né? Então eu me lembro muito quando os meus avós falavam, a criança agora não fala, a criança agora fica quieta, os adultos estão conversando, a criança não se mete na conversa de adulto, que é isso, menino? Então, todo o modelo de repreensão que essas novas gerações não têm, elas podem ser indicadas como um reflexo de timidez, inibição, acanhamento e de uma certa vergonha injustificada para a comunicação de gerações antigas. Vai comigo, porque falar de oratória é fazer um passeio na história. Então, é uma viagem há 1.000, 2.000 anos atrás. Vejam que interessante. A oratória é uma ciência que começou a ser
praticada, isso já era praticada, não vou dizer estudada, aplicada ou criada, mas já era praticada há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, nós tivemos grandes oradores aí na Grécia Antiga, aliás, a Grécia é o berço da civilização e o berço da comunicação, o berço também da oratória. Nós tivemos Demóstenes, Quintiliano, Cícero, grandes oradores foram mestres nisso e nos ensinaram a desenvolver essas técnicas. Veja que interessante, enquanto hoje a gente está tentando lidar um pouquinho com a vergonha e o medo de falar em público, as crianças na escola, aos 10 anos, praticavam a oratória há 2000 anos atrás, na Grécia Antiga. Há muito tempo já se fazia isso, então não tem nenhuma ciência nova, não tem novidade, o que tem é disruptura. O que tem hoje é o entendimento de que essa é uma competência e ela precisa ser muito bem trabalhada. Mas por que ela não é? Ela não é para algumas pessoas porque existe um grande fantasma aí que a gente chama de medo, e você provavelmente deve senti-lo ou já sentiu. E por que você sente medo? Porque isso atrapalha na construção da sua apresentação. De novo, de volta ao gancho, tema dessa nossa aula. Por que tudo isso está muito relacionado? Porque provavelmente você fantasiou, não é? Que esse medo paralisante ele está relacionado com o valor que você dá ao que pensam de você. Quase sempre. A maioria das problemáticas que nós ouvimos é: eu fico acanhado, com vergonha, não gosto porque eu fico muito conectado com o julgamento, o senso de julgamento das pessoas que estão me assistindo. Esse é o grande vilão. E por que é um grande vilão? Porque ele entra como um choque na sua mente. Ele te bloqueia, ele é uma crença limitante. Ela traz para você uma percepção que te amarra, te barra na sua criação. Você entra para uma apresentação, entra para uma comunicação, e logo você começa a olhar as pessoas, e ali você já fantasia o que estão pensando de mim. Será que eu estou agradando? Será que estão gostando do que eu estou dizendo? E nessa hora você tem o quê? Um disparo de adrenalina, veja nessa imagem, os neurotransmissores ativados dizendo para você: cai fora, foge, não é? A adrenalina é isso. Só duas reações elas te dão: enfrentamento ou fuga, e quase sempre a gente escolhe a fuga. Foge, sai fora, evita. Isso fica muito impregnado no teu subconsciente e como um mecanismo de defesa, você quase sempre vai reagir dessa forma. E aí você desiste de falar em público, desiste de se tornar um grande comunicador porque você fantasiou que as pessoas não gostam. Ou você já criou um valor muito grande para esse feedback que nem chegou ainda para você. Isso é uma crença limitante que te bloqueia e te atrapalha. Como é que você enfrenta isso? Não é a grande pergunta. Primeiro, aceitando ele com naturalidade. Por quê? Porque o medo jamais vai sumir da existência do homem. Há um grande comunicador que diz o seguinte: removam o cérebro do centro do imaginário, do cérebro ou da mente do ser humano, removam o sexo e introduzam o medo, porque o medo é a força paralisante, é o grande motor que bloqueia as nossas ações enquanto humanidade, enquanto seres humanos. Então é preciso entender que o medo jamais sumirá, faz parte da nossa existência. O que a gente precisa aprender é a controlar esse nervosismo, gerenciar essas emoções. E é isso que a oratória vai te dar, e é isso que a estrutura de uma comunicação vai te ajudar a vencer. Vamos chegar lá, não é? Vamos exercitar a autoconfiança através das técnicas da comunicação e construindo uma nova mentalidade que eu chamo de mentalidade comunicadora. Muito bem, o medo de falar em público, para algumas pessoas, acredite, com base em estudos científicos, ele chega a ser maior do que morrer, é maior do que de altura, é maior do que se divertir, é maior do que uma série de coisas. Ele é um grande fantasmão. Por quê? Porque, exatamente, cada um tem a sua particularidade, mas quase sempre ligado ao medo da exposição, à vergonha da chacota, não é? Ao senso de julgamento alheio e aos bloqueios mentais que estão em nosso subconsciente por conta do seu modelo de criação. Invariavelmente, eu diria isso. Falar bem não é da noite para o dia. Veja a enxurrada de técnicas que precisam ser implementadas depois que você vira a página 1. Mas espera aí, professor, qual é a página 1? Volta para cá. A página 1 é o capítulo Vencer o Medo. Não adianta nós trabalharmos técnicas de oratória com quem ainda não se sente à vontade no palco, com quem ainda tem medo, com quem não conseguiu controlar o nervosismo, com quem não se desconectou com o senso de julgamento, com quem está muito ainda preocupado com o que os outros pensam de você. Essa é a primeira parte do estudo da oratória. Vencida, a gente entra para a segunda, que é essa que eu divido efetivamente com vocês.
Todos esses atributos, eles são esmiuçados em todas as minhas aulas, estão aqui no canal. Vai maratonando que você vai ver que tem um capítulo só para inspiração, entusiasmo, determinação, teatralização, ritmo, voz, dicção, enfim, tem uma série de temas aí ligados a isso, onde eu entro com mais profundidade, mas a princípio é só para você entender que a estruturação de uma comunicação e os grandes passos da oratória exigem, sim, o trabalho e a absorção desses elementos técnicos. Ok. Como é que eu vou construir uma apresentação de sucesso, que é o tema dessa nossa aula? Como? Muito fácil, lição de bolo. Você precisa dividir a sua apresentação em três simples pontos ou partes. E a primeira delas é a introdução. Veja você. A segunda é o desenvolvimento. E a terceira é a conclusão. Se você pegar todo o seu conteúdo e fazer 2 riscos, criando 1/3 de cada, 1/3 para a introdução, 1/3 para desenvolvimento e 1/3 para a conclusão, você tem grandes chances de fazer uma apresentação de sucesso, não errar e fazer com que as pessoas entendam a sua mensagem. Por quê? Porque quem não desenha exatamente uma estrutura como essa se perde na mensagem. Tem pessoas que começam a apresentação pelo fim, igual ao cinema. Já viu o filme que começa pelo fim? Até aí tem uma técnica do diretor, né? Até aí é uma estrutura desenhada dentro de uma roteirização. Mas, via de regra, começar uma apresentação por fim, voltar para o meio, ir para o começo, depois terminar no meio, faz com que as pessoas não entendam nada do que você está ensinando. Absolutamente nada. E aí a minha recomendação técnica é você pegar qual é a parte da sua mensagem que você atribui como introdução. Qual é o grande núcleo da sua mensagem, que a gente chama de desenvolvimento, que você vai ensinar, o que você vai falar, os elementos técnicos, as informações, os embasamentos, os resultados. E, por fim, a que conclusão você chega? Qual é a entrega, o resultado final? Coloca cada parte da sua apresentação no seu respectivo bloco. E aí sim você tem grandes chances de fazer uma apresentação de sucesso. E o melhor de tudo isso, não se perder na sua mensagem. Por quê? Porque você estruturou cada parte da linha de raciocínio para o tempo certo. Isso quase sempre as pessoas não fazem. Essa é a grande técnica utilizada, receita simples para você não errar. E aí eu vou dar mais uma dica para você, no que diz respeito à introdução, para você começar bem. Pega essa. O que é começar bem? É ter a certeza de que o seu discurso, a sua apresentação, a sua mensagem está ancorada nos 7 Cs, que é uma mensagem clara, concisa, concreta, coerente, correta, completa e cortês. E a cordialidade eu atribuiria, bem aqui no último, à introdução. Eu colocaria a cordialidade na introdução. Por quê? Porque é o momento que você vai ganhar o seu público. Sabe o que é cordialidade? Gentileza, educação, amabilidade, precisa estar no começo da sua mensagem. Porque é aí que você cria o grande elo de cumplicidade com o seu público, o grande elo de ligação com o seu público. Então, quando você começa de maneira cortês, cordial, a tua chance de se sair bem já é maior. E como fazer isso? Essa é a pergunta, provavelmente, que você me faz agora. Estou lendo aqui o teu pensamento. É começar já, logo de cara, agradecendo as pessoas pelo tempo, por te ouvir, não é? Começar agradecendo, enaltecendo a plateia, falando que o público é seleto, que as pessoas são gabaritadas, que é um prazer falar para vocês, que você se dedicou a isso e, para não cansar ninguém, o ponto mais importante, começar prometendo brevidade. Prometer brevidade é um cafuné que você faz para os teus ouvintes, porque as pessoas relaxam, porque já sabem que você se preparou para não ser muito extenso, que não vai ser longo, que vai ser rápido. Aí ficou gostoso demais. A técnica dos grandes comunicadores persistem em comunicar logo de cara que você será breve. E o breve não quer dizer que eu vou falar em 1 minuto. Você nem precisa ser breve. Dizendo que você pretende ser breve, as pessoas já se desarmam. Isso é um grande ponto técnico para você. Então, prometa a brevidade logo na introdução. Na sequência, você desenvolve o seu conteúdo, né? Fala sobre tudo aquilo que você pretende entregar e, no final, chama para a conclusão. E olha que, na conclusão, eu vou falar disso em outras aulas, e tem aulas aí sobre isso, na conclusão é o momento em que você vai trabalhar pausas, você vai subir a sua entonação, você vai trabalhar a cadência,
que é exatamente para chamar a atenção das pessoas, para que elas possam refletir sobre aquilo que você falou. Pequenas pausas produzem reflexão. Na reflexão, as pessoas avaliam. É a quebra de tempo, é a quebra de volume. Na pausa se fala muito, gente, atenção para isso. Na pausa a gente fala muito. Muito no que eu digo eu me refiro a valor, ao peso daquilo. Por quê? Porque chacoalha a pessoa numa pausa. Como agora, por exemplo. Você não ficou pensando no que eu disse? Eu reduzo a minha cadência, eu crio uma pausa, eu convido você a refletir. Nessa hora você aplica essa técnica na conclusão para trazer as pessoas para você e para que elas consigam avaliar tudo aquilo que você está dizendo. E aí, por fim, tendo uma conclusão, você resgata tudo que você falou de maneira resumida para que a sua apresentação tenha começo, meio e fim. É aí que eu quero chegar. Então, veja que comunicação é técnica. Não se esqueça de evitar durante todas as suas mensagens as muletas linguísticas, que são aquelas palavras no automático para preencher um vazio de raciocínio, né? Você usa, por exemplo, o né, o tá, tá, né. Joga isso fora. Exercita o como dito, sobretudo, entretanto, como eu dizia. São palavras que fazem sentido e elas vão exercer a mesma função, entretanto, elas são mais elegantes quando são colocadas, como dizendo, como dito, sobretudo, entretanto, todavia, como dito, dando prosseguimento. Olha que diferente. Tá, 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 né, né, né. Isso é muito ruim para a sua imagem. Então, adote essas práticas, porque seguramente, com base nisso, você vai ter uma apresentação de sucesso e vai performar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma pitadinha de muito que eu falo. Aproveita então para você maratonar os meus conteúdos. Já compartilhe aí com quem gosta de oratória e precisa trabalhar essa competência, que é uma das mais valorizadas nos dias de hoje. Quem fala bem vende mais, quem fala bem sai na frente, quem fala bem se destaca. Vem comigo, porque aqui você vai destravar e vai melhorar a sua comunicação. Eu vou colocar muito conteúdo ainda neste canal e o meu convite é para você se inscrever. Assim, cada vídeo que eu colocar, tem aí um alerta para você correr lá e não perder. Obrigado pelo seu carinho, espero que você tenha aproveitado e a gente se encontra por aí nesse canal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.